Olá, Emerson Viana, ele que é o nosso querido psicólogo para a gente bater um papo Olá, Bárbara, especial. tudo bom? Tudo bem? Por Tudo jóia? favor, fique super à vontade. E hoje nós vamos falar, gente, sobre um tema bem legal, porque a gente vê muita gente hoje nessa proatividade. Então, como que a gente vai poder lidar com as cobranças no trabalho e essa proatividade? Será que tem jeito de equilibrar as duas coisas? Sim, muito boa tarde, é uma satisfação estar aqui com todos os telespectadores. Hoje nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo, né, que é o equilíbrio no trabalho. E lembrando, né, Bárbara, que o trabalho, ele faz parte da nossa vida, ele ocupa um terço da nossa vida, né? Nós passamos um terço dormindo, praticamente 8 horas por noite, Uhum. passamos um terço no trabalho, 8 horas trabalhando, né, tirando o tempo de ir e de voltar. E aquele pouquinho de tempo que resta no período da manhã e à noite com a nossa família, né? Então a família, o trabalho, ele faz parte do nosso cotidiano, é uma coisa que nós temos que estar muito, trabalhar muito bem psicologicamente, né? Uhum. Porque vamos para o trabalho, ficamos ali boa parte do tempo e de repente aquilo acaba sendo uma coisa estressante, uma coisa pesada, uma coisa que me angustia, uma coisa que me deixa mal. Como é que eu vou aguentar ficar 8 horas do meu dia num trabalho que me suga tanto, né? É verdade. E você falando isso até chega a ser um número um pouco assustador de pensar que se a gente dorme 8 horas, trabalha 8 horas, a gente fica no trânsito, tem o trajeto, enfim, a hora que a gente para comer, a gente tem tempo pra gente que horas? O quê? 4 horas no nosso dia de 24 horas Isso aí. que a gente praticamente pode fazer algo pra gente? É muito assustador pensar Sim, nisso. exatamente. E é dessas 4 horas, dessas 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ou às vezes 1 hora e meia no trânsito, você te sobra umas 4 horas para beijar o filho, para abraçar a esposa, para fazer um carinho, para jantar, tomar banho, né? E aquele tempo e aí sábado, domingo, muitas vezes as pessoas estão esgotadas, né? A pessoa está esgotada, sem Não forças, quer sair precisa nem de descansar, casa, né? quer sair de casa, tem aquela questão toda de como é que eu vou, né, estar com a minha esposa, eu estou cansado, como é que a gente vai sair e pronto. E E aí fora fica, que muitas vezes também a gente, chega final de semana, a gente não tem nem dinheiro para fazer as sim, coisas, porque a gente faz tudo, tá trabalhando, tá, mas chega final do mês, você paga tudo, aí fala: "Poxa, eu não tenho nem um dinheiro para viajar, para". Então é um estresse muito, acumulativo, eu acho, na nossa vida, né. sim, muitas vezes junto ao estresse do trabalho, que você não tem um bom trabalho, você não gosta daquilo que você faz, você não é reconhecido pela sua empresa, né? Você trabalha ali, dá um duro danado e você não é reconhecido pela empresa, e um salário pequeno que você muitas vezes vê com descontos disso, de imposto daquilo, daquilo outro, não sobra muita coisa para você, né? Então aquilo que deveria de ser o nosso suporte para o lazer, para a felicidade, para o bem-estar acaba sendo muito prejudicial. Ontem, a gente acabou a noite, foi minha filha queria comer um lanche nesses fast foods que são bem conhecidos. E tava uma fila, tava um caos, todo mundo atrapalhado e tal. Aí o segurança foi ajudar a montar lanche para poder entregar. E aí meu marido começou a conversar com ele e ele falou: "Olha, todas as noites praticamente eu tenho que sair do meu posto para vir ajudar a montar lanche, porque eles pagam um salário de R$ 1.400. Ninguém quer vir trabalhar aqui. Ninguém quer trabalhar, porque é um trabalho muito pesado, né? Porque tem que lavar banheiro, limpar chão muitas vezes, fazer sanduíche e tudo. Então é difícil, são poucas pessoas trabalhando. Hoje você acha que o maior incentivador para um trabalhador seria o salário mesmo? Então, o salário ele é muito importante, né? Só que as empresas elas precisam ver, em primeiro lugar, o bem-estar da pessoa. Ou seja, a empresa boa é aquela empresa que cuida também da parte psicológica dos seus funcionários, né? Então, desde Frederick Taylor, né, que nos inícios do século passado, ele iniciou, né, o Taylorismo, onde em troca daquela, porque veio a era das máquinas, né? Então as empresas industrializaram toda a sua produção e até veio aquele medo que nós temos hoje. Será que a inteligência artificial vai tirar o nosso emprego? O mesmo medo eles tiveram há 2 séculos atrás praticamente, quando pensaram assim, poxa, a industrialização das máquinas, né? Elas vão tirar os nossos empregos. Só que as máquinas precisavam ser conduzidas por pessoas, né? Então contrataram pessoas para trabalhar com as máquinas. E aí ficou aquele negócio muito pesado, né? Que eu tenho que fazer aquele movimento repetitivo, né? Época do toyotismo, né? Época
também do Fordismo. Então precisava até o Charlie Chaplin faz um filme sobre isso, que ele fica lá e chega, acaba o aham. serviço, ele tá assim ainda, né? Porque eles tinham um movimento repetitivo. Então Taylor veio com a ideia de remunerar melhor os trabalhadores, entendeu? Vamos remunerar que as pessoas vão se sentir melhor. Elas vão ter mais dinheiro e vão se sentir melhor. Só que não viram a parte do funcionário, do trabalhador, né? Então ele teve que manter aquele mesmo trabalho, tinha que manter aquela mesma coisa com aquele psicológico super estressado. Então não é somente o salário melhor, ele precisa também ter condições para trabalhar, né? A empresa precisa analisar como que ele está produzindo, se ele realmente está satisfeito, se ele tem um movimento para descansar, um movimento para ele parar um pouquinho, né? Então muitas empresas pensam assim, não, o que interessa é a produção desse funcionário. Só que eu não vou produzir se eu não estiver feliz. Eu não vou produzir se eu não estiver bem. Eu não vou produzir se eu não estiver satisfeito naquilo que eu faço, né? Então essa ordem de Taylor, ela funciona até hoje. Hoje você é contratado por uma empresa, produz, a empresa ganha muito. E como você falou, não quero nem saber se o meu funcionário ganha R$1.400 e se tem que o segurança sair dali para ajudar ele, porque senão ele não consegue fazer os lanches, não consegue fazer Ele aquilo falou, lá. vai me dar mais trabalho se alguém brigar aqui do que eu ajudar a fazer o lanche. Foi engraçado ele falando, mas realmente é complicado, né? Sim. Então hoje a gente sabe que o nosso país também está passando por uma situação muito difícil economicamente. Então hoje as pessoas acabam muitas vezes usando disso, né, para se beneficiar, né? Então a gente vê às vezes grandes empresários que você sabe que pode ter ali uma qualidade melhor para os seus funcionários, mas eu vou usar essa desculpa de que todo mundo precisa trabalhar, então eu vou pagar o mínimo que eu posso, o mínimo que dá para poder manter isso. Só que é complicado. Você acha que as cobranças que a gente tem hoje no trabalho são justas? Não, de maneira nenhuma. É muita cobrança para o funcionário, muita cobrança para as pessoas e pouco reconhecimento, pouco apoio, né? Pouco incentivo, pouco investimento no funcionário. E hoje, Bárbara, eu sou psicólogo organizacional também, né? Eu trabalho com empresas. E hoje a grande reclamação dos empresários, dos donos de empresa, é não conseguir manter um funcionário por muito tempo. Você pega hoje a classe jovem, né, dos adolescentes até os 30 anos, dificilmente eles querem parar nas empresas. Os mais antigos ainda mantêm o trabalho, mas os mais novos, eles ficam mudando toda hora. Por que não há esse incentivo? Porque precisa aglomerar, né, todas as coisas, você precisa juntar todas as coisas. Tem até um filme do Estagiário, né, que ele é um filme do Google, ele mostra uma parte que deve ser feita, né, porque as empresas devem adotar, não inteiramente, mas uma parte, que é aquele momento, né? Então eles tinham lá um momento de descanso, eles tinham um momento de lazer, eles tinham um momento de brincar. Só que mesmo naquele filme você vê uma intensidade no trabalho, né? Até quando o rapaz estava afim da moça que trabalhava lá, que já era uma funcionária, ela falou, olha, eu não tenho tempo nem para pensar, eu não tenho tempo nem para comer, quanto mais para namorar. Então não posso namorar com você porque eu não tenho tempo, a minha vida aqui é o trabalho, né? Ou seja, como que uma pessoa dessa, ela vai suportar a ansiedade, a depressão, o estresse, o burnout? Ela não vai conseguir passar por isso aí, entendeu? E quanto mais nós evoluímos na parte tecnológica, mais a cobrança é feita, né? Então hoje você é cobrado constantemente pela empresa, até mesmo empresas do governo que deveriam dar exemplo, né? Você vê muitas vezes as pessoas sendo cobradas, trabalhar sábado, domingo, trazer relatórios, né? Então um funcionário recebe lá um relatório no final da sexta-feira, me entrega segunda de manhã. Quando que eu vou fazer isso? No sábado, domingo, para entregar na segunda-feira esse relatório. Então a cobrança, ela é uma coisa muito desleal. Embora desde de junho desse ano, aqui em maio desse ano, nós tenhamos uma lei, né, que as empresas devem cuidar da saúde psicológica dos seus funcionários, isso é pouco praticado, né, e sempre aquele negócio, eu quero muito e não importo muito com você. E se trabalhar com a pessoa, com o funcionário, você vai ter um funcionário para sempre, que vai ser leal, que vai produzir,
que vai trazer bons retornos, né? Então vai ser bom Se para a por um empresa e para a pessoa. acaso, doutora, uma pessoa dentro da empresa não estiver passando por um momento legal, psicológico e tudo, e precisar dessa ajuda, a empresa ela tem o dever de ajudar financeiramente esse funcionário a pagar esses custos com psicólogo, alguma coisa assim, ou não? Isso É, aí. a lei atual, Bárbara, ela funciona assim. Você tem que ter na sua empresa, você contrata um serviço do psicólogo ou de uma empresa, né, que presta esses serviços, para você ter lá um momento de lazer para o funcionário, um momento de descanso. Qual é a sala que eles descansam? Qual é a sala que ele pode tomar uma água? Qual é a sala que ele pode respirar? Qual é o lugar que ele pode ficar? E se ele tiver problemas, com quem ele conversa? Não aquele psicólogo organizacional da empresa que só servia para admitir ou demitir o funcionário, né? Quando me chamava para falar com o psicólogo, eu já sabia que era demissão, né? Então, aquele lá era terrível, né? Aham. Eu era contratado pela psicóloga e era mandado embora também pela psicóloga. Não é esse o trabalho do psicólogo, né? Mas trabalhar com a saúde mental do funcionário para que ele esteja satisfeito. Então, se você estiver satisfeito aqui na Rede Mais Família, você vai produzir muito, você vai trazer audiência, você vai trazer dinheiro, você vai trazer... Se você não tiver, você não tem aquela empolgação toda, aquela força toda para você se dedicar ao trabalho e fazer a empresa crescer. Uhum. Então, isso traz um crescimento para a empresa. A empresa vai ganhar 3, 4, 5, 10 vezes mais investindo na saúde psicológica dos funcionários, entendeu? Entendi. É complicado, né? A gente vê algumas empresas que fazem o destaque do mês. É É. importante ter isso dentro das empresas, independente de. Porque a gente vê muito que em restaurante, né? Garçom, garçonete, eles fazem bastante com esse tipo de Futebol área. também tem. No futebol, Futebol, né? destaque do Destaque do jogo. jogo e tudo. Mas nas outras empresas é muito difícil você ver. Você Então, acha legal? isso é Tem? uma coisa muito complicada e muito sensível. Por quê? Digamos que eu dou um destaque do mês aqui para a Bárbara. A Bárbara foi destaque do mês. Será que não vai causar uma dor de cotovelo no Renato? Né? Será que ele não vai ficar assim, poxa vida, mas eu também fiz, eu também estava aqui, eu também produzi. Ou se eu dou câmera tal aqui, o destaque do mês. Mas e o outro que estava ali trabalhando? Ou no restaurante, como você falou, tem ali a foto, destaque do mês. Mas para fazer um lanche, não precisou um assar a carne, o outro cortar o pão, o outro fritar as batatas, o outro pegar o refrigerante. Então por que ele é o destaque se você está trabalhando num grupo, numa equipe, né? O destaque do futebol foi lá o Neymar, né? Fez 2, 3 gols. Não dessa vez, mas da outra vez ele fez. Dessa Já vez faz, não. já faz um tempinho. Mas ele foi lá, fez 2 gols. Mas se alguém não passasse a bola para ele, se alguém não defendesse lá atrás, ou se o goleiro não catasse 2, 3 bolas, ele teria perdido o jogo. Então, quando você dá o destaque do mês, é bem complicado. Por quê? Porque se entre o grupo, aquela pessoa ela é vista como uma liderança, isso até funciona, né? Poxa, não, realmente, ele joga melhor do que eu. Mas quando há uma competição para ver quem ocupa um lugar, as demais pessoas costumam não aceitar esse destaque. Então isso que parece que é uma coisa nobre, né? Poxa vida, tá vendo que legal, ó, tá um destaque. Não é esse bem o caminho, né? O caminho seria você elogiar, você ter feedbacks, né? Pessoais, com muitos bons empresários fazem isso. Eles sentam com os seus funcionários, eu dou um feedback para você, ó, Bárbara, você está indo bem, você, puxa vida, gostei da sua apresentação, você foi lá, fez o programa, olha, o programa de segunda foi top, que legal, olha, puxa vida, conto com você, tenho certeza que você tem um futuro ainda melhor, assim que pudermos, vamos te dar uma gratificação também, eu estou contando com você. Poxa, isso te dá um bem-estar, uma alegria de vir trabalhar, de saber que tem alguém que está assistindo o seu programa, de saber que tem alguém que está gostando, que você está indo bem, né? Para você ficar bem, para você vir para o trabalho e ter essas 8 horas, mais fora as horas de trânsito e tudo mais, de satisfação, de alegria, de você chegar assim, sábado e chegar no final do domingo, ai que bom, amanhã eu vou trabalhar, né? Ou você chegar assim, quando está terminando as férias, ai que bom, vou voltar para o trabalho. Então esse incentivo tem que existir. Uhum. E não só, né, essa questão de tipo, por exemplo, ai, eu vou trabalhar, ai, tenho que trabalhar, ai, eu sou obrigada, ai, ser mais uma segunda-feira, mais um dia. Agora sim, eu também acredito que a empresa precisa fazer a sua parte, óbvio, mas muitas vezes nós também precisamos fazer a nossa parte no sentido de
achar também uma motivação, né. Às vezes a gente trabalha com o que a gente gosta, mas não sei lá, eu adoro o que eu faço, mas não sou muito bem remunerado, ou eu faço uma coisa que eu odeio e sou super bem remunerado. Então acho que nesses 2 pontos também precisa ser pensar, né. Então, como equilibrar, trazer esse equilíbrio da satisfação? Hoje em dia, eu até esqueci o número, mas acho que em torno de quase 80% das pessoas que trabalham hoje, elas não trabalham naquilo que gostam. Tem até uma pesquisa, eu não sei aqui o número exato, mas no Google você encontra isso aí. Fizeram uma pesquisa quantos trabalhadores eles gostam daquilo que fazem. E a maioria trabalha no lugar que não faz. Ela trabalha realmente pelo dinheiro, né? E trabalhar pelo dinheiro é muito ruim. Por quê? Porque você está trabalhando apenas por um bem-estar da sua vida, né? Ou Uhum. seja, você vai passar 8 horas de sufoco, de dificuldade, de aperto para ganhar aquilo que vai te trazer paz, que nem tanta paz vai trazer assim, que é o dinheiro para você passear, para você viajar, para você comprar um presente para a esposa, para o marido, para o filho, né? Então, trabalhar naquilo que você gosta é um primeiro caminho, é um dos caminhos, né? Eu tenho que buscar estar ali engajado naquilo que eu gosto de fazer. Se eu estiver engajado naquilo que eu gosto de fazer e ganhando um bom salário e tendo reconhecimento da empresa, tendo possibilidade de crescimento, de evolução, eu vou estar muito bem psicologicamente. Eu vou ter prazer de ir para a empresa, vou ter prazer de atender meu paciente, vou ter o prazer de trabalhar naquela entrevista, né? Então isso tudo é muito importante, é o engajamento de muitas coisas. Precisa ser uma pirâmide, né, ali onde você vai colocando aquilo que é principal, aquilo que não é tão principal, mas tem que se conectar, porque senão a gente acaba entrando naquele ativismo no automático e até virando ali uma pessoa mais, "Não, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso produzir, nunca tá bom", entra num perfeccionismo também, que a pessoa acaba se perdendo e até chegar no caso da pessoa ter um burnout, né. E aí o último caso ali, né, de quando a pessoa já tá no extremo. O que que é a síndrome de burnout? E a síndrome de burnout é o extremo do estresse, o estresse aprofundado que chega a levar, muito parecido com uma depressão, né? Alguns até citam a igualdade entre a síndrome de burnout e uma depressão profunda. E essa síndrome de burnout, ela vem devido ao quê, Bárbara? Ela vem devido à pessoa não ter essa satisfação, não ter esse prazer, né? Ela começa a trabalhar sob pressão, 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 né? Então hoje é muito comum, né? Embora tenha até lei, né? Ó, você vai ser processado por assédio moral, não pode pressionar assim seu funcionário, não. As empresas hoje têm empresas que você tem que vender, você tem que atingir meta, você tem que alcançar aquilo lá, e se não alcançar não vai ter folga, não vai ter férias, não vou te dar isso, não vou te dar aquilo. Ameaças constantes contra o funcionário, né? Que leigo, não conhece os seus direitos, ele não sabe que isso não é mais permitido. Não é mais Uhum. permitido você dar essa pressão. Então a pessoa ela fica naquela coisa, tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o destaque, eu tenho que alcançar. Acaba sendo uma pressão tão grande que a pessoa entra em angústia. Você vê, Uhum. por exemplo, muitos jogadores de futebol, quando eles se machucam, eles precisam de psicólogo, precisam de tratamento, porque a cabeça dele, ela voa, né? Porque ele tem poucos anos de profissão e ainda se machucou, vai ficar um ano parado, né? Então muitas vezes ele entra numa angústia, né, por não poder exercer a sua função. Então tudo aquilo que nos força, que é muito forçado, que é muito tenso, pode nos levar à síndrome de burnout, né? Entre a lista da síndrome de burnout estão os principais, né, que têm essa tendência de ter a síndrome de burnout, estão os médicos, né, porque é muito tenso você fazer uma cirurgia, por mais que você goste de trabalhar 7, 8 horas fazendo uma cirurgia, você não Uhum. pode errar. Sim. Policial, ele é muito acometido da síndrome de burnout, porque ele não pode errar, um erro pode custar a vida dele, do parceiro ou de alguém. Pastores, né, padres, porque tem aquele perfeccionismo, eu não posso errar, eu não posso cometer pecados, eu não posso fazer erros. E o jogador de futebol também é muito, se ele errar um passe, a torcida vai condená-lo para o resto da vida, porque ele errou aquele passe. Ele não é visto por aquele que ele driblou 3, 4, fez um gol, aí fez mais que obrigação. Se ele errar uma bola, a torcida pega no Esquece. pé
esquece, você não serve para jogar no time e a pressão começa a ser tanta. E eu tenho que entrar naquele negócio de mostrar que eu sei jogar futebol, acaba entrando em depressão. O ser humano, acho que, querendo ou não, a gente é muito, em falta de a gente não tem empatia muitas vezes pelo outro, né. A gente quer realmente se dar bem, a gente quer chegar no lugar ali, tá tudo bem, a gente tem que realmente buscar isso, mas eu acho que quando passa um pouco, né, ali do natural, do saudável, não é bacana, nem pra gente, nem pra quem tá do nosso lado, nem pra quem trabalha com a gente, e nem mesmo pra empresa, né, porque às vezes a pessoa ela tem tanta ganância de chegar num lugar que ela acaba passando por cima das pessoas, né. E aí cria um ambiente muito hostil mesmo, né, aquele ambiente que tipo: "Ai, ninguém quer almoçar com aquela pessoa mais, ninguém mais quer estar perto daquela pessoa", e isso gera um problema. Os ambientes de fofoca no trabalho também, causa ali um problema, né. Sim, exatamente. Muito bem colocada essa sua posição. Por quê? Porque eu estou lá num ambiente que eu não gosto. Então eu trabalho, né? Porque 80% estão trabalhando porque, meu, é o que sobrou, é o que, não é o que eu gosto, eu não pretendo fazer isso. Eu não quero morrer nisso, eu quero sair daqui. E aí eu tô ali de mau humor, eu tô ali, nada me satisfaz, nada. Eu vou começar a falar de um, começar a fofocar do outro, começar a falar disso, começar a colocar coisas e faço o meu trabalho bem, entendeu? Bem zoado mesmo, como diz o termo popular, para realmente, se quiser me mandar embora, manda. Então isso é prejudicial também, né? Na questão da empresa. Então a primeira orientação é que a gente venha, por mais que seja difícil, né? Se esforce, se dedique, estude, vai em busca daquilo que você tem como meta, o que você gosta, vai, trabalha, se você consegue, 80, 70, 80% da população consegue aquilo que ela busca, né? Uhum. Então busque aquilo que você gosta de fazer. Está no ambiente que você gosta de trabalhar, que você está feliz, né? Então procure aquela empresa que vai reconhecer o seu trabalho, que vai fazer o seu trabalho evoluir, né? E tenha do seu trabalho um momento de lazer, né? Como você falou, tem pessoas que, é segunda-feira, isso não é uma boa fala, né? Porque, puxa vida, segunda-feira, e daí? Vamos trabalhar, você está onde você gosta, você vai ganhar dinheiro com isso, você vai ter muitas coisas, você vai evoluir na empresa, você vai crescer, né? Então não precisa ter aquele sintoma de segunda-feira, que ruim, né? Tô mal, não aguento aqui, tomara que a semana passe logo, É né? complicado, né. Já até, um médico falava assim: "Olha, seu cérebro não sabe o que é segunda e o que é domingo, então pode fazer dieta todos os dias", que né, Exatamente. então é mais ou menos isso, o nosso corpo não sabe, né, diferenciar. Então às vezes a gente se maltrata a semana inteira, né, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer, e aí vai levando aquela coisa, né, nas costas, vai levando aquele jeito, aí sábado e domingo você alivia. Então você vive 2 dias da sua semana e o resto você se maltrata, né. Eu acho que é importante a gente também reconhecer isso. E muita gente acaba, por conta disso, fazendo uma transição de carreira. E aí, nesse processo de transição de carreira, é importante o quê para a pessoa poder tomar essa decisão? Então, foi excelente essa pergunta, porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu tenho um irmão meu que ele é contador, até hoje ele é professor de universidade, né? Dá aula de contabilidade, ciências contábeis. Meu outro irmão também sempre trabalhou contabilidade. O que aconteceu comigo? Fui para contabilidade. Eu sempre fui muito bom de matemática, né? Então fui para a área da contabilidade. Trabalhei a minha vida inteira com isso. Aí chegou o momento da minha vida que eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu não quero contas, eu não quero trabalhar com isso. Eu quero ser psicólogo, né? Psicólogo foi meu sonho, né? Meu sonho primeiro seria ser médico, mas em segundo plano ser psicólogo. E aí eu fui em busca daquilo, entendeu? Falei, não, vou pagar uma faculdade, vou me formar, vou me esforçar, vou alcançar meu objetivo. E hoje eu tenho prazer em atender um paciente, em conversar, atender uma empresa, em dar consultoria, né? Isso passou a ser uma coisa prazerosa para mim. Então, para mim, não tem esse negócio segunda-feira. Pô, segunda-feira, que legal, vou atender um paciente tal, tem um paciente tal, né? Tem um paciente aqui. Na terça-feira, é o paciente fulano. Então, eu vou com aquela alegria, com aquela satisfação. Eu tenho um limite de pacientes, eu não enchi a minha agenda assim lotada de, olha, eu não tenho tempo nem para respirar, porque vai começar a me dar estresse, vai começar a me causar desânimo. Então eu tenho meus momentos de folga, momentos que eu não atendo,
E quando atendo meus pacientes, atendo com prazer, com alegria, com felicidade. Dou o meu melhor porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me remunera, é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que é saudável. Uhum. Então, a gente chegar assim, mudar em qualquer momento da vida nunca é ruim, né? Você pode ter 40, 50, 60 anos, se você falar, não, eu quero me formar, eu quero exercer minha função, eu acho tão bonito. Outro dia apareceu na televisão a senhora com 70 anos se formou em Direito, estava com a carteirinha da OAB, né? Legal. Então, estava ali feliz da vida, olha, eu vou poder fazer o que eu gosto, sempre sonhei com isso. Nunca tive condições, mas agora alcancei, tenho minha carteirinha da OAB e vou trabalhar. Entendeu? Então ela vai ali com satisfação, com prazer. Essa senhora tem certeza que ela vai chegar na segunda-feira feliz da vida, né? Chegou na segunda-feira, não está feliz, talvez você esteja no lugar errado. É verdade, eu acho que a gente não pode ter medo de mudar, nem medo do novo, assim como a gente começou falando aqui sobre o texto, né? Que a gente tem que mudar mesmo, tem que se arriscar, porque a gente só tem o hoje, né? Então acho que a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, mas também sem se machucar, né? Porque eu acho que isso que é importante, a gente ter ali, né, a nossa integridade, colocar direitinho os nossos planos, as nossas metas. Olha, eu vou trabalhar nesse lugar, vou trabalhar tanto tempo, né? Eu acho que isso também você criar visualizar aquilo que você quer pra você, eu acho que isso é muito importante também, né? A pessoa, não, vou trabalhando aí até quando dá. Sem meta, sem objetivo, sem pretensão nenhuma, acho que isso não é bacana, né? Não, ela supre uma necessidade que é a financeira, né? Uhum. Então ela traz o prazer financeiro e tem pessoas que falam assim, olha, psicólogo, mesmo o senhor falando aí agora, não, eu prefiro estar onde eu estou, porque eu trabalho num serviço que eu detesto, mas eu ganho 30, 40, 50 mil por mês. Sou assessor lá de não sei quem, ganho 70 mil por mês, 70 mil por mês. Ótimo, né? Sim. Ele pode não ter a satisfação no trabalho, mas ele vai ter a satisfação financeira. Então, com o dinheiro, ele vai comprar o seu carro, a sua casa, a sua mansão na praia, sei lá. E aí ele vai ter o final de semana que ele descansa e não vê a hora de se aposentar logo para ele ter o seu momento de lazer. Uhum. Então, dá para quebrar um galho, entre aspas, né, nessa situação, mas isso não vai quebrar o segunda a sexta-feira que a pessoa vai estar lá, meu Deus do céu, que oração, vejo a hora de ir embora, acaba logo o dia, né? Ela sempre vai sentir esse mal-estar, esse peso. Uhum. E depois vai trazer a satisfação de comprar o que ela quer, mesmo ela trabalhando onde ela não gosta. Agora, se ela puder, se você tiver condição de unir o útil ao agradável, ou seja, eu preciso trabalhar e eu estou satisfeito onde eu trabalho, faça isso porque vai ser muito importante. Emerson, muitíssimo obrigada mais uma vez aqui, super bacana, né, te ouvir. Quero que você deixe os seus contatos para quem precisar de ajuda, né, através da questão da psicologia, que é super importante hoje em dia. Por favor, deixe os seus contatos para a gente. É isso aí, você que quiser saber mais sobre a psicologia organizacional, você que gostaria de saber se você está no lugar certo, se você é aquela pessoa que está realmente aí satisfeita onde você está trabalhando, o que você pode fazer para mudar, você pode entrar em contato conosco, né, através do WhatsApp da Clínica Viva Psicologia, que é o 11 97531 9966. Esse WhatsApp ele é muito fácil, né, porque você pega todos os números ímpares do maior ao menor, 97531 9966, o WhatsApp é de São Paulo, 11, né, e você vai ter essas orientações. E também, se você tem empresa, quiser de uma consultoria, quiser que a gente te ajude em algum aspecto, nós ajudamos empresas também, né? Fazemos consultorias para a empresa, esse mesmo WhatsApp. Se você quiser me procurar no Instagram, tem 2 Instagrams para você me procurar, PSI de psicólogo, né? PSI.EmersonViana, ou você me procura no Clínica Viva Psicologia, também no Instagram. E é uma satisfação estar mais uma vez. Obrigado pelo convite. Muito bom. Até daqui um pouquinho para a gente falar mais temas importantes para você cuidar da sua saúde mental, que é super importante. Você precisa disso para viver bem e melhor. Bom, vamos agora para nossa culinária do dia. Vamos começar essa segunda-feira já com aquela preparação bem fit, certo, Renato?